Olá, meus irmãos, muito boa tarde, que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Eu quero compartilhar uma palavra. Eu gosto de meditar na palavra de Deus e gosto de transmitir a mensagem. O mundo está precisando de mensagens preciosas, puras da palavra de Deus, porque nós parece que estamos em um tempo muito difícil. Estamos ouvindo as coisas. E não dá para esconder o que está acontecendo hoje no nosso tempo, é terrível. Estamos vendo o que está acontecendo ao povo judeu. Mas sabemos de uma coisa: o povo judeu é o povo escolhido de Deus. Deus, quando chamou Abraão, lhe fez promessas e Deus cumpre aquilo que ele promete. Abraão aplicou seu coração em obedecer a Deus, ao ponto de Deus amar tanto seu amigo que deixou ele como referencial para o mundo todo, para judeus e cristãos, para toda a humanidade. Nós, como servos e servas de Deus, temos alegria quando vamos orar e podemos falar na oração: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para nós é uma alegria, uma honra, porque esses patriarcas foram exemplo para toda a humanidade. E Deus disse para Abraão, quando ele chamou Abraão, Deus disse: far-te-ei de ti uma grande nação. E ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o nosso dever como servos e servas de Deus é orar pelos judeus. O conselho é da Bíblia para todos os seres humanos: desejar o bem para o povo judeu. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Já estava tudo na presciência de Deus para que nós fôssemos beneficiados através da negligência do povo judeu. Devemos e devemos muito a este povo. Então, no mínimo, o que podemos fazer hoje é interceder, orar a Deus para que lhes dê vitória. É claro que, independente da nossa oração, do nosso clamor, o povo judeu é um povo vencedor. Deus não abandona o seu povo, nunca abandonou e nunca vai abandonar. Nos Salmos, Deus está alertando o povo judeu sobre perseguição, sobre angústia. E ao longo da história, vemos que Deus sempre deu ao povo judeu vitória. Vitórias. O povo judeu, segundo a Bíblia, será colocado no fim dos tempos como cabeça deste mundo e não por cauda. Vamos analisar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito ao povo judeu. Se você pode, abra sua Bíblia no Salmo 136. Eu quero ler com vocês. Eu vou omitir uma parte, porque tem muitas repetições aqui. Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Eu vou omitir a última parte, para o vídeo não ficar muito longo. Louvai o Deus dos deuses, louvai o Senhor dos senhores, aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares. É um convite da palavra para nós louvarmos a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas.
aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua, e as estrelas para presidirem a noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos, o seu povo, o povo judeu, estava sendo hostilizado no Egito, e Deus usando Moisés, levou Moisés até o Egito para libertar o povo. E grandes sinais Moisés fez diante daquele povo. No início, Moisés disse: Senhor, eu sou homem de pesada língua. E Deus disse: leva Arão contigo. E Moisés fala para Deus: Senhor, e quando eu for, o que eu vou falar para eles? Quem me mandou? E Deus simplesmente responde a Moisés dizendo: diga que o eu sou te mandou a eles. Deus é poderoso, supremo, santo, maravilhoso. O nosso Deus colhe aonde ninguém planta. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Deus usou então o velho Moisés para fazer grandes maravilhas diante do Egito. E Faraó, endurecido, não queria obedecer. E Deus então resolveu mandar o anjo da morte para tirar a vida dos primogênitos do Egito, até dos animais, dos egípcios. E se cumpriu isso. E quando o grande Faraó perdeu o seu filho, o seu coração foi quebrado. E ele então liberou o povo de Israel para saírem dali. Deus sempre guardou o seu povo, porque a Bíblia diz que Deus é o guarda fiel do seu povo. Isto que está acontecendo lá agora é permissão de Deus, mas Israel não será sucumbida, não. Israel é o povo vitorioso. Quantas lutas, quantas guerras, quantas atrocidades ao longo do tempo Israel tem enfrentado. E de todas, Deus tem tirado Israel. Isso que está acontecendo lá é Deus chamando a atenção dos seres humanos de todo mundo. E coisas piores ainda estão para vir. Tirou Israel do meio deles, com mão forte, com braço forte. Aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas partes, e Israel passou em seco no meio das águas. Ele fez passar Israel no meio dele. Ele derribou a Faraó e os seus exércitos. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Deus guiou o povo judeu pelo deserto durante 40 anos. Deus preservou a roupa deles, alimentou eles diariamente com água, com maná, mandou até codornizes para eles se alimentarem. Deus preservou tudo deles. À noite, Deus se apresentava através da coluna de fogo e durante o dia, uma nuvem espessa, poderosa, preservava eles do calor do sol. Deus sempre esteve com o povo judeu. Aquele que feriu os grandes reis e deu morte aos reis famosos, a Sion, o rei dos amorreus, a Og, o rei de Bazã, deu a terra deles em herança. Sim, em herança ao povo de Israel.
O povo de Israel será o povo herdeiro da terra. E não é só ali onde eles estão. Eles tomarão parte da Síria, do Líbano, da Jordânia. Porque tem muitos judeus espalhados sobre a face da terra. E quando Deus ajuntar este povo, serão inúmeros. Todo o povo estarão espalhados. Aonde hoje pertence aos seus inimigos, pertencerá ao povo de Israel. Porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Está na profecia. A Bíblia diz que Deus colocará Israel por cabeça sobre as nações e não por cauda. Por enquanto, atrocidades terríveis estão acontecendo a eles. Mas eles não serão sucumbidos. Israel hoje, lá, é praticamente 10 a 11 milhões. E os seus inimigos ultrapassam a 1 bilhão e 200 milhões. Mas eles não se sobressairão sobre o povo judeu. Porque a Bíblia diz que Deus é o guarda fiel do seu povo. Estamos no fim dos tempos. Estamos vendo atrocidades acontecer. A maior das atrocidades irá acontecer em breve. E qual é a maior das atrocidades? O que vai causar isso é o arrebatamento da igreja. Porque assim que a igreja for arrebatada, o mundo se transformará em um caos sem precedente. Bilhões de mortos dentro dos carros, ônibus, trens, em todos os lugares, seres humanos mortos. E aqueles que não morrerem ficarão certamente feridos e com feridas terríveis, ossos expostos por causa dos acidentes. E o mundo entrará em uma bancarrota terrível. A igreja do Senhor Jesus Cristo está pronta. Assim que o arrebatamento acontecer, virá atrocidades terríveis e maior para o povo judeu. Mas Deus está com seu povo. No Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Está escrito também para os judeus, Salmo 46, Deus é refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Virá angústia pior para eles do que isso que está acontecendo lá agora. Deus é o socorro deles, bem presente na hora da angústia. E eles confiantes, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. E ela não será abalada. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Por enquanto, não é as nações que estão embravecidas agora lá, é apenas uma minoria, mas chegará o dia de todas as nações da terra, com ódio tremendo sobre o povo judeu, irão se reunir para riscar o povo judeu do mapa da terra. Aí se cumprirá literalmente o Salmo 46, quando diz lá, alguém vai dizer, vinde,
Vede com grande atrocidade está acontecendo. Eu quero ler Salmo 46. Louvado seja o nome do Senhor. Vede que desolação tem feito na terra. O Senhor fará cessar a guerra até o fim da terra. Jesus Cristo está perto de voltar pessoalmente para tomar as rédeas do mundo. Mas antes dele voltar, acontecerão atrocidades terríveis. Atrocidades terríveis. Milhões de mortos depois do arrebatamento. Milhões. O mundo entrará em um caos. A grande tribulação não é para a igreja, não é para o povo de Deus, é exclusivamente ao povo judeu. Olha o que diz lá no 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, vede que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quem vai fazer cessar a terceira guerra mundial? Jesus Cristo. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele corta o arco, quebra as lanças e queima os carros no fogo. E alguém vai dizer: vinde, contemplai as obras do Senhor. O mundo inteiro vai ver o que Jesus Cristo vai causar neste mundo. E Jesus Cristo dirá: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Virá o dia em que todo mundo exaltará, glorificará aquele que foi rejeitado pelo povo judeu. Agora não mais como um cordeiro, mas na sua segunda vinda ele virá como um leão nervoso para tomar as rédeas da terra. Está na profecia, no 6º selo, aliás, no 7º selo lá, diz lá, os reinos do mundo virão a ser do Cristo, porque por enquanto não são. Por enquanto, os reinos do mundo está pertencendo a Satanás. O mundo jaz no maligno. Satanás é aquele que predomina neste mundo. Quando ele disse a Jesus Cristo lá, tudo isto te darei se prostrado me adorares, ele não estava mentindo. E por que ele não estava mentindo? Porque quando ele fez Adão pecar, Adão, sem saber, deu a legalidade do mundo inteiro para Satanás. Por isso é que o mundo está do jeito que está. Mas Jesus Cristo tomará as rédeas do mundo na 7ª trombeta. Ele vai estabelecer o milênio e colocará Israel por cabeça das nações e não por cauda. Por isso Deus, ao longo do tempo, tem feito coisas preciosas e poderosas, permitindo Israel entrar em bancarrota, mas livrando Israel da bancarrota, porque Deus é o guarda fiel dos seus. E olha o que diz mais aqui. E deu a terra deles em herança. Sim, em herança a Israel. Israel certamente dirá, e se lembrou da nossa humilhação. Porque Israel, o povo mais sofrido e humilhado no mundo. Chegará o dia em que Deus se lembrará da humilhação do seu povo e virá para perdoar o seu povo. O povo judeu terá o grande dia do perdão. Certamente um dia de festa de Yom Kippur, dia do perdão, em que Jesus Cristo se revelará a eles.
Não chegou a hora ainda. Por enquanto, o Senhor Jesus está permitindo eles passarem por atrocidades, por provocações, mas chegará o dia em que Jesus Cristo se apresentará a eles, não a todos, a minoria. Nesse tempo, eles estarão no deserto da Jordânia, humilhados, amedrontados, sofrendo. Parece que assombrado pelas coisas que estarão acontecendo no mundo, mas virá a eles o seu Senhor, virá a eles o seu remidor. Como diz em Zacarias 12, vão olhar para ele e ver nele as marcas e vão dizer para ele: e essas marcas que estão aí no teu corpo? E ele certamente dirá: estas marcas são as marcas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus Cristo, um judeu nato, mas eles não reconheceram o seu irmão, o entregaram para ser crucificado. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, semelhante ao que aconteceu com José no Egito. Lembra o que aconteceu com José? Chegou o dia em que José se revelou aos seus irmãos e liberou perdão para eles. Chegará o dia em que Jesus Cristo se revelará aos seus irmãos e liberará perdão para eles. E eles então estarão seguros. Olha o que diz a palavra. E nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. No Salmo 100, nos chama a atenção dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas no tempo em que estamos, isso não acontece. É apenas uma minoria que celebra o Senhor. Por isso é que o profeta diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero parar por aqui. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Dê um like. Eu sou o evangelista Edio e agradeço a todos vocês que têm se inscrito no canal A Voz do Atalaia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira forte e abundante sobre toda a sua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.